Olá pessoal, boa tarde. Na aula de hoje eu vou iniciar um novo assunto, tá? Que é ondulatória. Tá? Então nas próximas semanas vamos falar aí dos fenômenos relacionados a ondas. Para facilitar a compreensão dos fenômenos ondulatórios, primeiramente eu vou falar de um movimento, tá? Que é o movimento harmônico simples. Então, na aula de hoje e na próxima semana, vou estar falando apenas desses movimentos, tá? Que é o movimento harmônico simples ou simplesmente MHS. Tá? O que seria o movimento harmônico simples? Tá? Ele é um movimento periódico, tá? Que acontece exclusivamente em sistemas conservativos. Professor, o que significa isso? Tá? Primeiro, é um movimento periódico, ou seja, fica repetindo. Tá? Então imagina um pêndulo. O que seria um pêndulo? Um barbante, e aí pendura um objeto nele, e aí deixa ele oscilando. Tá? Então isso seria um movimento periódico. Pode pensar também um CD, né? Girando lá no leitor, tá? Então ele também é um movimento periódico porque fica repetindo, tá? Isso seria um movimento periódico. Sistemas conservativos. O que é sistema conservativo? São aqueles sistemas que não há perda de energia, que nenhuma energia é dissipada, tá? Então sistema conservativo, tá? São sistemas que não há forças dissipativas. São aqueles sistemas que não há uma força fazendo com que o sistema perca energia. Ok? E para facilitar, né, a compreensão de movimento harmônico simples, eu vou pegar dois sistemas periódicos. Tá? E eu vou considerar como ele sendo um movimento harmônico simples. Ou seja, nós vamos desprezar as forças dissipativas. Tá? E aí esse movimento vai facilitar aí a compreensão, tá, do conteúdo de movimento harmônico simples. O primeiro que nós vamos estar falando na aula de hoje e na próxima semana é o pêndulo simples. Tá? O que seria um pêndulo simples? Vamos lá. Imagina que eu pego um fio, né, de um certo comprimento, um tamanho L, tá aqui o fio de comprimento L, e penduro, né, amarro um objeto pesado aqui numa extremidade dele e prendo aqui, por exemplo, numa parede a outra extremidade. Então fica aí um objeto suspenso aí por um fio L, certo? E aí, então isso aqui seria o meu pêndulo. E eu vou colocar esse pêndulo para oscilar. Para isso, eu vou levar o meu objeto até uma certa inclinação aqui, um certo ângulo. E a partir dessa posição, né, eu vou deixar o meu objeto oscilar. Vou soltar e ele vai ficar oscilando entre essas duas posições, indo de um valor, né, de uma inclinação aqui até outra inclinação. Ah, professor, mas se eu fizer isso, meu sistema vai parar. Vai, né? Devido à resistência do ar. Porque no caso, não seria um sistema conservativo. Tá? O ar faz com que dissipa energia. Então, nesse caso, nós temos uma força dissipativa que seria a resistência do ar. Agora, imagina fazer esse pêndulo onde no vácuo, por exemplo, onde nós temos ausência de ar. Aí sim o meu objeto vai ficar oscilando aí por um bom período. De preferência, pegar para ângulos muito pequenos, né? E uma massa pesada, então ele vai ficar oscilando ali numa pequena posição um longo tempo. Um exemplo, né? Os relógios de pêndulo, né? Não sei se vocês chegaram a conhecer. É um relógio, né, que o tempo marcava devido à oscilação. Então, esse relógio ficava em um bom período oscilando, né, o seu pêndulo oscilando, marcando o tempo. É lógico, com o tempo, né, um pouquinho de energia dissipar, né, aí teria que ir lá e recarregar esse celular. Falava da corda no celular, gente. Esquece que eu falei, né? No relógio, tá? Então dava a corda, que é regular ele para ele voltar a oscilar na posição correta. Então esse aqui seria o nosso pêndulo simples. Então, lógico, para ele ser um movimento harmônico, tá? Simples, nós vamos considerar o nosso pêndulo simples em um local onde não tem força dissipativa. Então não tem resistência do ar, por exemplo. Então nosso pêndulo vai sempre oscilar aqui na mesma posição, ok? O nosso segundo caso de estudo vai ser o sistema massa-mola. Tá? O que seria sistema massa-mola? Imagina aqui que eu pego uma mola,
prendo uma extremidade aqui numa parede, por exemplo, e na outra extremidade eu prendo aqui um objeto de massa M. Ok? Tá aí meu sistema massa-mola. Agora, para ser um sistema conservativo, vamos desprezar, por exemplo, aqui o atrito e a resistência do ar. Tá? Então, a gente desprezando o atrito e a resistência do ar, esse aqui vai ser um sistema conservativo. Ok? Tá aqui meu sistema. Agora, imagina que eu vou pegar o meu objeto, tá aqui, e vou aplicar uma força puxando ele até uma certa posição. Essa posição eu vou chamar de A. Depois vocês vão ver por que eu chamei de A. Então, a mola vai deformar, vai alongar, né, até uma certa posição que eu chamei de A. Beleza, parei, está firme nessa posição. Agora, imagina quando eu soltar esse objeto. Como não tem forças dissipativas, não tem nem a atrito nem a resistência do ar, o meu objeto vai ficar oscilando dessa posição aqui até uma posição menos A. Essa aqui é a posição de equilíbrio, né? É quando a mola não está deformada. E aí ele vai ficar oscilando dessa posição, vamos chamar de deformação máxima. Ele vai passar aqui pela posição de equilíbrio até chegar numa posição que seria uma deformação mínima. E voltando, ele vai ficar oscilando nessa posição. Se ele vai ficar oscilando, então ele é um movimento periódico. Como nós estamos desprezando o atrito e a resistência do ar, ele é um sistema conservativo. Então, ele se encaixa aqui no nosso movimento harmônico simples, ok? Então, esses são dois exemplos típicos de MHS, tá? O pêndulo simples e o sistema massa-mola. Aí eu vou quebrar a aula, tá? Em vários vídeos para ficar mais fácil a compreensão de vocês e não ficar um vídeo extenso, ok?